Tá legal. Pessoal, para quem entrou agora na transmissão, a gente vai falar aqui com o Rada, que já está concluindo medicina na UBA, Universidade de Buenos Aires. Quantas aulas tem na semana e o sistema de cátedra funciona até o final da faculdade? Acho que falta das sim. aulas, né? Então, a questão da cátedra é isso mesmo, tipo, do primeiro até o terceiro ano, o mesmo sistema de cátedras. E como as cátedras são o sistema de pensamento, digamos assim, de cada professor que está a cargo da matéria, depois quando você entra nos hospitais, vai seguir mais ou menos a mesma coisa. Então é como se cada hospital fosse uma cátedra, digamos. Cada hospital então vai ter o seu cronograma, a sua maneira de transmitir o conhecimento diferente. Então, basicamente, o sistema de cátedras a gente vai estar nisso do começo da faculdade até o final, porque mesmo no CBC tem algumas cátedras que são únicas, que nem matemática, biofísica. Depois na faculdade você vai ter bioquímica, que vai ser cátedra única, mas depois todo o resto vai ser regido por esse mesmo sistema. Então vai ser sempre isso. E a questão das aulas, como é? Se o sistema de cátedras funciona até o final da faculdade, quantas aulas tem na semana? Bem, aulas durante a semana. Rapidinho. Porque muita gente fala que na UBA não tem aula, na UBA é PBL, e não é assim que funciona. O que acontece é que o método de ensino da Argentina é diferente do método do Brasil. Então, por isso que o pessoal tem costume de dizer que é PBL, mas na verdade é sentar e estudar. Exatamente. É que na verdade o que confunde é que as aulas práticas... Aparece aqui. É que somente as aulas práticas são obrigatórias, as teóricas não. Então dá pra entender que seria somente... Não teria teoria, somente prática, mas não é assim que funciona. Abre o meu WhatsApp e manda o link da página do Cariton lá no WhatsApp. Tá. Pra todo mundo adicionar ele. Se você conhece alguém que trabalhou durante a faculdade, fazendo a faculdade ao mesmo tempo. Sim. Na faculdade, então, o sistema é o seguinte. Mais ou menos, então, é legal porque dá para juntar um pouco as duas perguntas, da questão tanto da aula quanto da questão do método de ensino e com trabalhar. Porque acontece, nos primeiros anos da faculdade, você vai ter aulas, então, vai ser o CBC primeiro, né? Você vai ter aula de, não sei, 3 matérias por semestre. Dessas 3 matérias, você não tem aula todos os dias dessas matérias. As aulas vão ser durante um dia da semana, durante 3 dias da semana, depende de como você organizar seus horários. Se você compilar 2 aulas em um dia, depois uma aula em outro, ou se você conseguir, porque também depende um pouco da UBA, da questão da capacidade da universidade também, de compilar as 3 aulas todas em um dia, vai depender disso. Então você vai ter aulas em um dia da semana, em 2 dias da semana, em 3 dias da semana, mas vai ser sempre de uma matéria só para cada dia, digamos. Enfim, então se você tem aulas durante um período e só durante 3 dias, então no final das contas acaba sobrando tempo para você trabalhar. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano vai ser a mesma coisa, porque por exemplo, anatomia, histologia e embriologia vai ser o mesmo sistema. Você vai ter as aulas teóricas. As aulas teóricas não são obrigatórias, mas são obviamente conteúdos que vão ser cobrados na prova, e todo o conhecimento transmitido nas aulas teóricas ele vai ser repetido depois por outros professores em outro horário, e depois no final das contas vai ter só o trabalho prático, que é uma vez por semana, que é obrigatório. Então, sendo o trabalho prático obrigatório uma vez por semana, e você fazendo anatomia e histologia, embriologia, tudo, vai te dar um pouquinho mais de flexibilidade para você poder trabalhar enquanto você está na faculdade. Então acontece um pouco disso. Você vai ter que se organizar bem, obviamente, porque você vai ter que conciliar tanto tempos de estudos, tempos de trabalho. Vai ser um momento que você vai cansar um pouco também, obviamente, porque você vai chegar cansado do trabalho, mas dá. Tenho amigos que trabalham e estudam, sim. Gente que vem desde o CBC trabalhando e segue até agora. Tem gente que começou a trabalhar depois do hospital, tem gente que trabalhou até o hospital.
tenho conhecidos que têm família, que sustentam a família, que estudam medicina. É corrido? Com certeza é corrido, mas que dá certo, dá certo. Tem que sentar, estudar, tem que se esforçar, se organizar bem. E o legal é que a UBA vai dar prioridade de horários para quem apresentar certificado de trabalho. Então, tá aí mais um Uma plus, flexibilidade, digamos. né, da faculdade. Exatamente, para quem quiser trabalhar. Rada, explica para o pessoal uma dúvida que muita gente pergunta. Por exemplo, eu explico do CBC, que a pessoa tem que escolher o turno, manhã, tarde ou noite. O pessoal me pergunta, mas não é integral? Aí eu explico que a faculdade funciona integral, que o aluno necessariamente tem que ter disponibilidade integral. Mas é igual no Brasil, o povo acha que estuda de manhã até a tarde. Não é assim. Não é assim. Você vai ter. Porque acontece, justamente isso que eu falei um pouco da questão dos teóricos, porque os teóricos eles acontecem tanto de manhã quanto à tarde. Você vai ter trabalhos práticos, tanto de manhã quanto à tarde, depende da carga horária que você vai escolher. Isso acontece. Depois você vai ter atividades extras também, que podem ocupar tanto manhã quanto tarde. Por exemplo, em anatomia, na cátedra 2, cátedra 3, estava abrindo o semestre passado o museu. Para quem tinha interesse de ir durante a semana para praticar, tinha um dia que os ajudantes estavam disponíveis lá para visitar tudo, estavam abertas as perguntas. Então, em relação a isso, a disponibilidade que a faculdade te pede é o tempo integral, mas obviamente você que vai fazer o seu tempo. Então, não é que você vai ter mais ou menos horas, porque no final das contas você vai pegar a quantidade de horas aula que tem tanto da faculdade daqui quanto uma faculdade do Brasil, vão ser muito similares. Porque aqui, digamos que o MEC em si, para aprovar uma faculdade de medicina no Brasil, a carga horária dessa faculdade mínima é 7.200 horas. Aqui a UBA está chegando com 8.100. Então, rola um pouco esse medo que o pessoal tem de não, a faculdade é integral, não é integral. Tem a ver mais com essa questão da disponibilidade horária e que no final das contas você vai acabar atingindo a carga horária necessária que você vai precisar para se formar um bom médico. O que mais? Alguma outra coisa mais que mandaram aí? As people. Deixa eu ver o que tá sempre o pessoal que eu penso. Pessoal pelo Face. Deixa eu ver o que mais que o pessoal sempre pergunta. A questão do trabalho foi respondida. O pessoal tem costume de dizer também que questão de anatomia se comenta aí afora, principalmente pelo aquele blog que todo mundo deve conhecer, ridículo. É um ridículo que não passou nem no CBC, porque quem passa do CBC nunca vai sair da UBA se não ser formado. Não existe um ser humano que passa no CBC e vai embora para o Brasil, que, por exemplo, tem gente que muda de faculdade, enfim, devido a diversas outras questões. Mas aprovou no CBC e voltar para o Brasil sem se formar, não, isso aí a não ser que sejam por problemas, né, de força maior. Sim. Mas, em geral, o pessoal que negativiza aí a faculdade fora diz que nas aulas de anatomia não tem preparado, não tem peça, não tem isso, não tem aquilo, e a realidade não é essa. Porque aqui, por exemplo, o pessoal pergunta muito a respeito de... O Manuel Carlos, inclusive, aqui perguntou a respeito de outras matérias, porque todo mundo só fala de histianata, que todo mundo foca principalmente nos primeiros anos, mas eu já falo um pouquinho das outras matérias. Mas aqui a faculdade funciona como qualquer outra faculdade. No Brasil, por exemplo, que você vai ter um turno de anatomia, que você vai lá ter aula prática, vai ter um ajudante. O ajudante ele vai ser o monitor, que fala no Brasil, né? Enfim, essa questão de como funciona tudo isso, você vai ter 10 pessoas por uma mesa, o que no Brasil você também vai ter uma quantidade muito parecida. Ou às vezes a turma inteira, né? Porque tem turmas de medicina lá que são 30 alunos e são 30 alunos numa mesa. E a questão é que aqui você pode ter certeza que você vai ter aula com preparados com cadavéricos, ou seja, vamos dizer de uma maneira grosseira, você vai ter aula com uma pessoa morta mesmo. Tá, gente, não é igual do filme, que vai lá, aquele preparado lá, tudo... A carinha fresca. Não é assim que funciona. Tem alguém que vai antes, prepara, que tira toda a parte da gordura, que deixa tudo bonitinho pra gente chegar lá, olhar o preparado, identificar cada peça. Vai ter o monitor que vai estar na mesa, igual no Brasil. Que o pessoal fala, não, porque na UBA não tem professor, que é aluno que dá aula. Não é assim.
E no Brasil passa igual também, tem monitor. O monitor é a pessoa que está lá na cabeceira da mesa falando, ó, gente, o objetivo do trabalho hoje é tal coisa. Não é assim. Não é ele só que vai determinar isso. O pessoal tem uma junta de professores que determina todo o conteúdo da matéria. São pessoas extremamente capacitadas. Os monitores ou ajudantes são pessoas extremamente capacitadas. São pessoas que passaram um ano na escola de anatomia só para rever todo o conteúdo e ainda por cima eles fazem aula de pedagogia. No salão de trabalho prático que tem anatomia, vai ter o professor, que é o chefe de trabalho prático, que vai estar lá. Não é 1 ou 2, são 5 professores que são chefes de trabalho prático que estão ali, passando de mesa em mesa, perguntando, gente, está tudo ok? Se tem alguma dúvida, alguma coisa, eles vão te tomar ali, perguntando, e aí, vocês estão vendo aqui? Então vamos ver o que vocês estão aprendendo. Depois vai ter o chefe de turno, que vai ser responsável por todo o turno, que ele também está no turno junto com vocês. Depois vai ter o chefe de cátedra, que vai ser a pessoa responsável por todo aquele setor de anatomia. Então essa história de que a gente vê em relação a se realmente, dá pra ter aula só com aluno? Não é assim, gente. Calma aí, porque rolam umas confusões. Depois tem a questão dos bonecos. A Cátedra 1 especificamente tem um laboratório de biosimulação que não é exclusivo da Cátedra 1. Eles abrem os cursos de biosimulação para todo mundo. Você vai lá, tira sangue venoso, sangue arterial, você aprende a questão da punção lombar, são procedimentos básicos que eles deixam em aberto para todo mundo poder aprender, tocar o material que é mais tecnológico, digamos, mas sem perder o clássico que é cadáver. Sem o cadáver fala mais do que muito livro. Depois, deixa eu ver aqui, o que mais perguntaram, que está subindo um monte de coisa aqui. Se você fez UBA 21 ou CBC? Eu fiz todo o meu ciclo básico todo pelo CBC. Conheço muita gente que fez pelo UBA 21. E, inclusive, tirando a parte da diferença das datas da prova, eu conseguia coordenar o estudo com o pessoal que estava fazendo UBA 21. Então, em relação se o pessoal fala, às vezes, UBA 21 é mais fácil uma matéria, mais difícil outra, no final das contas é como o sistema de cátedras, que você acaba vendo tudo ao mesmo tempo, o mesmo conteúdo, e você sai sabendo basicamente a mesma coisa. Então, eu fiz o CBC, sinto que estava tão capacitado quanto as pessoas que fizeram o UBA 21, então, no final das contas, é quase a mesma coisa. Me perguntaram aqui a questão do idioma também, aqui antes, em relação se é muito difícil o idioma, com quanto tempo a língua começa a não ser um problema. Bem, no começo, obviamente, é difícil, é que nem você... O Brasil é um país muito grande, se você for para outra parte do Brasil, você vai ter uma dificuldade, às vezes, de entender. Obviamente, não vou comparar um idioma com um dialeto, digamos, mas em relação a isso, nos primeiros meses custa um pouco, porque a gente acha que eles falam muito rápido, e quando a gente fala com eles falam justamente ao contrário, eles falam que a gente, em português, fala muito rápido. Então é questão de acostumar o ouvido. Já logo quando eu fui fazer a primeira prova já do CBC, eu já estava um pouquinho mais habituado. Eu cheguei aqui no final de janeiro, dia 27 de janeiro de 2010, faz um tempinho já. E já quando eu fui fazer já a primeira prova do CBC, que foi lá para abril, março, final de março mais ou menos, eu já estava conseguindo entender bem o idioma, estava conseguindo me expressar de uma maneira satisfatória, digamos, mas já depois já no primeiro ano da faculdade eu já falava assim, sem dificuldade, eu entendia sem o menor problema, e por isso que eu falo que é bastante importante essa questão do CBC e UBA 21 para a gente continuar, porque você acaba lidando e praticando um pouco do idioma. Eu falo para o pessoal tentar chegar com um tempo de antecedência para ir acostumando o ouvido, porque o primeiro que é importante é você acostumar o ouvido, você aprender a entender, e depois conforme você vai lendo, você vai escutando, você vai aprendendo, não tem jeito, porque é questão da prática e costume.
Afinal de contas, você vai estar num país que fala espanhol, que vai ler livros em espanhol, tudo em espanhol, então não tem como você não aprender. Então, no final das contas, já para o primeiro semestre já estava muito mais tranquilo em relação ao idioma e já para o primeiro ano já estava muito bem, digamos. Porque depois já chega a questão de você começa a assistir filme, em série em espanhol, você começa a ler legenda em espanhol e você já começa a virar no modo automático. Então acaba sendo um pouco mais fácil em relação a isso. Se você consegue ganhar dinheiro já no hospital ou não? Não, infelizmente não. Seria legal já desde o hospital a gente conseguir ganhar dinheiro, mas a gente vai poder ganhar dinheiro mesmo nem no internato, a gente vai conseguir ganhar dinheiro mesmo depois que a gente já terminar a mesma faculdade e for médico. Eu acabei fazendo umas práticas extras, digamos, fora da faculdade, já nos sábados, quando já estava no hospital, tudo. E o que ganhava mesmo era conhecimento e o almoço. Umas empanadas, pelo menos. Empanadas. O legal era quando ficava até de noite que tinha churrasco. Pode falar, meu churrasco argentino. Não vai entrar na briga do churrasco brasileiro Só argentino. falta sal, né? Aí começa a briga. Explica um pouquinho a diferença de internato, que o internato é obrigatório, você poder fazer sim. guarde. Não é sim. obrigatório, mas é uma prática que você pode já a partir do quarto, terceiro. Isso, tem muita ano. gente confunde internato e residência. E residência, Exatamente. a diferença. Aliás, fazer uma propagandinha básica, depois tem o blog também, nossa, que a gente tem várias explicações. Muito bom. Em relação a isso. Medicina Projeto Argentina, viu? Melhor do mundo. medicinaprojetoargentina.wordpress.com. Gostaria que aparecesse aqui embaixo, mas infelizmente A não aparece. produção não colocou. Bem, falar um pouco disso então do internato. Vamos dividir a faculdade então. Faculdade na Argentina funciona da seguinte maneira: primeiro CBC dura 1 ano, depois você entra na faculdade, vai começar então o ciclo biomédico. Ciclo biomédico você faz matérias, anatomia, histologia, embriologia, biologia celular de novo, genética, bioquímica, física, por aí vai. Você terminou o terceiro ano, você terminou o ciclo biomédico. Então depois você vai começar o ciclo clínico, que é quando você começa no hospital. 4º, 5º, 6º ano, que vai ser a época que você vai fazer as práticas. Bem, depois disso, você termina todas as suas aulas no hospital e você vai começar o... O que eu fiz? Bem, e depois que você termina isso, que aí é quando rola o trote aqui na frente da faculdade, todo mundo se suja com tudo, que aí depois disso você vai começar o internato. O que é internato? Internato é você fazer só práticas, você não tem mais aulas teóricas, não tem mais aulas... Como se fosse um estágio, como se fosse um estágio, exatamente. Você vai fazer depois você termina a faculdade. Então, esse estágio ele vai ter uma duração de aproximadamente 7 meses. E você vai fazer uma rotação pelas rotações básicas, digamos, que vai ser gineco-obstetrícia, pediatria, clínica médica, medicina familiar, medicina relacionada um pouquinho mais à saúde pública também. Ou seja, e depois fica também uma rotação à sua escolha para você fazer. Ou seja, o que você teve mais interesse, você vai fazer depois uma rotação à escolha. O internato dá para fazer tanto aqui na Argentina, em Buenos Aires, quanto fora do Buenos Aires. Dá para você fazer no Brasil, dá para você fazer na Espanha, dá para você fazer nos Estados Unidos, onde você quiser. A questão é que a faculdade que você vai fazer o internato depois seja uma faculdade que tem um hospital escola e que ela aceite sua documentação vindo daqui da Argentina. Isso aí é comigo, pessoal. Aí vai. E depois que você termina o internato, você vai pegar o seu título, sua matrícula de médico, e aí você vai começar a exercer a medicina. Você exercendo a medicina, você pode
fazer sua prova de residência ou o que chamam aqui de concorrência. Qual que é a diferença entre as duas? Na prova de residência você vai, faz a prova e começa a residência, você começa a ganhar na residência, que é a especialização. Residência que tem a bolsa, né? Exatamente. A residência, por exemplo, não sei, eu quero fazer residência depois em traumatologia. Que inclusive no Brasil agora o governo está tirando a bolsa de quem vai fazer residência, pessoal. Detalhe. Sim, é que ainda ganha, graças a Deus. Enfim, tem essa questão então, que você entra na residência, por exemplo, não sei, eu quero fazer traumatologia, então vou fazer uma prova, eu vou ficar classificado, e aí eu vou ver o hospital que vai me aceitar com a minha nota da prova de residência para começar a fazer a residência em traumatologia. Residência em traumatologia, por exemplo, são 4 anos. Durante esses 4 anos você vai passando então de residente 1, que é o R1, R1, R2, R3, R4. Obviamente, você vai ganhando um salário por isso, porque você já está atuando como médico, apesar de ser um aprendizado. Então, você vai ganhando, vai aumentando seu salário também em relação a isso. Pergunto aqui, quanto que um residente ganha? Depende, obviamente, da residência. Você vai ter residente que vai começar ganhando 12, 15 mil pesos. Tem residente que vai começar ganhando 20 mil pesos, tem residente que vai começar ganhando 10 mil pesos. Depende da especialização. Uma coisa também que você podia comentar, que o pessoal acha que quando forma em medicina é clínico geral, clínico médico. Exatamente. Você, quando forma em medicina, você não é clínico, você é médico. Você é bacharel em medicina. Depois, quando você termina a faculdade, você vai entrar numa especialização que é a de clínica médica. Depois você faz a especialização de clínica médica, aí sim você pode dizer que você é médico clínico. Exatamente. E depois, o que eu tinha comentado, então, que você vai ter a residência e você vai ter a concorrência. A concorrência, ela você vai no hospital, você vai trabalhar lá, você não precisa fazer a prova de residência, mas você também não vai ganhar salário. É uma maneira de se formar, você recebe um título também de especialista, também recebe, mas obviamente você... Sem bolsa. Sem a bolsa. Então é uma outra maneira também de ganhar. Então como você vai fazer? Vamos supor então que você é concorrente ou você é residente, mas você está achando que está curto seu salário? Você pode trabalhar como médico de plantão. Quanto está valendo um plantão aqui, que aqui eles chamam de guardia? Depende também do hospital. Tem hospital que paga 4 mil pesos, tem hospital que paga 5, tem hospital que paga 7. Por plantão. Por plantão, 7 mil pesos. Para vocês arredondarem as contas aí, mais ou menos um peso dá R$1 dá 4 pesos e 50. Então, também é legal o preço para você trabalhar por plantão. Enfim, depois... sim, que eu ia comentar a respeito da revalida. Eu queria falar um pouquinho antes das outras matérias também, que tinham me perguntado. Estão perguntando se pegam mais pesado com brasileiro, se é exigido mais de quem é estrangeiro, e se tem algum problema com relação ao sotaque, idioma, xenofobia e afins. Legal. Primeiro, então, eu vou falar um pouco mais de outras matérias que... é que a gente fala muito de histanato porque são as primeiras que vêm logo depois do CBC. Mas as outras matérias, bioquímica, fisiologia, não sei, farmacologia, todas essas funcionam exatamente o mesmo sistema que você já vem acostumado desde o CBC, que vai ser o sistema de você faz parcial, prova parcial, você tem a média, vai para a prova final, faz a prova final, aprova, matéria assinada na sua libreta, finaliza a história. Não tem muito segredo, funciona com o mesmo esquema de cátedras, funciona com o mesmo esquema de provas. Você vai ter cátedras que vão ter prova oral, vai ter cátedra que tem prova de múltipla escolha, você vai ter cátedra que vai ter prova de desenvolver, que é aqui eles falam de desarrochar. Enfim, você vai ter todo tipo de prova. A faculdade vai seguir mais ou menos o mesmo formato que você já acostumou em anatomia e histologia. Em relação a isso da xenofobia, se existe xenofobia, se o pessoal pega mais pesado com o brasileiro, estou no último ano da faculdade e até agora basicamente não senti nenhuma diferença grande em relação a ser brasileiro ou não, de ser estrangeiro ou não. Eu falo tanto dentro da faculdade quanto aqui na Argentina em si, não senti a menor diferença em relação a isso.
O que sim eu vi que o pessoal às vezes falha um pouco em relação ao idioma, que, vamos lá, gente, a gente está no país deles, a gente está estudando aqui na faculdade deles, então o mínimo que a gente tem que fazer é saber o idioma. Então, o problema que acontece muito é brasileiro que se junta só com brasileiro, que faz aquela turminha de brasileiro. Então, o pessoal tenta socializar ali, mas o brasileiro fica falando português entre os brasileiros, o argentino fica meio assim, meio sem graça de entrar ali na rodinha que está só falando português. Então, o problema que rola, principalmente com o idioma, é isso. O pessoal não se esforça de aprender o idioma, de querer conversar. Mas a Argentina é meio fechado. A Argentina é meio fechado, principalmente quando o pessoal só fala português. Então, vamos lá, o pessoal aqui é tranquilo. O pessoal, você fala que você é brasileiro, o pessoal conta uma história que veio do Brasil, alguém sempre vai comentar, não, foi legal porque conheci tal pessoa que era do Brasil, tem um companheiro que era do Brasil, tem um amigo que é do Brasil e por aí vai. Mas o pessoal não costuma ter menor problema com o brasileiro. Inclusive já tive muitos professores, principalmente no CBC, que souberam entender a dificuldade, a barreira do idioma. Já tive professores que saíram para defender brasileiro, falando que para admirar a gente, porque fazemos faculdade em outro idioma, querendo ou não. E não é qualquer faculdade, está fazendo faculdade de medicina em outro idioma. Então, passa um pouco por esse lado também que o pessoal entende. Mas o pessoal que eu já vi sair reclamando de o professor não gostou de mim porque eu sou brasileiro, ou tal coisa, foi o pessoal que chegava e falava de qualquer maneira. Eu vou falar porque eu fiz uma prova oral do lado de uma menina que ela estava praticamente falando português. E o cara simplesmente não estava entendendo o que ela estava falando. Então, realmente ficava um pouco difícil para a galera para colocar uma nota para uma pessoa que você não entende o que ela está falando. Então, em relação a isso, gente, vocês podem ficar tranquilos que não rola xenofobia, ninguém vai te destratar na faculdade por ser brasileiro, ninguém vai te maltratar por ser brasileiro, não rola isso, porque eu falo por experiência própria que não rolou comigo. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Com relação ao Revalida. Revalida. Se a faculdade já te prepara de certa forma, como você vai se preparar para a prova, se você vai fazer a prova, se vai para o Brasil ou não. Ok. Bem, a possibilidade para o Brasil é bem interessante, né? Todo mundo que está aí no Brasil sabe que é bem legal a questão do salário médico aí, a possibilidade de crescer na carreira aí é interessante. Então, fazer o Revalida? Sim, provável. E em relação à prova, se te prepara ou não, eu posso dizer pela UBA que sim, a UBA te dá uma formação muito boa, é legal para você, te dá todas as bases, todo o conteúdo que você pega do Revalida, você pode ir pegando os cronogramas de cada matéria que você vai encontrar que está lá especificado que a matéria foi dada. Tenho amigos que já estão no Brasil, que já fizeram Revalida, que contaram também da prova. Tem pessoas que conversei também que já estão lá, que já revalidaram o diploma e falaram que o conteúdo do Revalida em si não é um conteúdo que é muito específico, mas ele aponta principalmente ao que é atenção primária e tudo que é a questão de saúde pública. E a faculdade sim prepara a gente para isso. É que às vezes a gente tem um pouco de preguiça de sentar, estudar, mas é questão de insistir, mas dá certo, gente. Outro dia brincando, peguei a prova do Revalida para ver mais ou menos o conteúdo, como era, essa questão de o que era, qual a profundidade dos assuntos que eles abordam na prova do Revalida. E de verdade, eu sem ter estudado absolutamente nada, pude responder algumas perguntas só com o conteúdo já da faculdade. Então, em relação a isso, vocês podem ficar tranquilo que eu estou dizendo pela UBA que realmente te dá profundidade suficiente para você enfrentar a prova do Revalida. E mesmo porque depois, tanto com as práticas, mais o internato,
que para enfrentar a segunda parte do Revalida, que é uma parte prática, realmente a UBA está num patamar legal e, vamos dizer, como eles dizem aqui, banca enfrentar essa prova. Então, o Revalida é justamente um exame de revisão, digamos, de aspectos básicos que você vai ter que ter para manejar um paciente, tanto em plantão quanto numa sala comum. Então, em relação a isso, em relação ao Revalida, eu digo pela UBA, dá. E mesmo pela particular, que tenho amigos que estudam na particular, por exemplo, na Barcelô, e eles dizem, estão falando com 3 pessoas que já revalidaram por lá também. Esse é o hospital da UBA, que é o hospital de clínicas, você tem depois o hospital naval, o hospital militar, você tem o hospital aeronáutico, você tem o hospital da polícia, você tem o hospital Rofo, que é especializado no pessoal de câncer, tem o Santoshane, que é o pessoal da obstetrícia, tem o que eu vou, que é o hospital Guemes de Edo, que já é na província, que é o hospital de traumatologia e urgência. Então, tem muita opção. E como que a UBA seleciona isso? Primeiro, quando você vai fazendo o censo, durante todo ano tem o censo da UBA. E você coloca lá seu endereço, tudo, e a UBA vai te primeiro selecionar por questão de proximidade. Chegou a comida. Depois da questão da proximidade, você vai ter uma lista de 22 opções que você tem como prioridade. Você vai preenchendo lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, todas as opções que você quiser. A UBA vai respeitar as suas opções? Nem sempre. Às vezes eles vão te dar o hospital que realmente está mais próximo da sua casa, e tem vezes que eles vão te mandar pelo que você pediu, tem vezes que eles vão te mandar para qualquer um. Então varia muito a questão do hospital. Tem hospitais que sim trabalham com a questão da média. Então, se você está vindo com uma média boa na faculdade, uma média, não sei, a partir de 5,5, vai ter certo hospital, vai dar prioridade para hospitais para pessoas que têm média de 5,5 que solicitaram aquele hospital específico. Tem hospitais, que nem que é aqui no centro, que é o Hospital Fernandes, que pede todo mundo que tem a média acima de 7. Tem o Hospital de Clínicas, que pede todo mundo que tenha a média de 5,5 para cima. Tem hospitais que diretamente não pedem nenhuma questão de média. Então, podem ficar tranquilo em relação a isso, porque são mínimos os hospitais que pedem a questão de média. E no final das contas, tem gente que prefere até sair do hospital que tem média, como aconteceu com uma amiga minha, porque ela sentia que a competição dentro do hospital era muito maior do que o companheirismo entre os alunos. Então, resumindo, para você escolher o hospital, você vai ter as suas prioridades, a UBA vai respeitar dependendo do seu promédio, dependendo do seu endereço, ou dependendo do hospital mesmo, que vai falar, bem, os primeiros inscritos vêm para cá então. Então, tem essa questão de que às vezes pode ser um pouquinho aleatório, pode ser que a UBA te respeite. Eles estão trabalhando justamente esse ano em melhorar um pouco essa questão. Então, mas obviamente você vai acabar apontando para um hospital que esteja mais relacionado ao que você quer. Eu tinha um pouco de preferência para a questão de urgência, emergência, eu tinha colocado como opção o meu hospital, que é o Guemes de Aedo, que fica fora da província de Buenos Aires, capital. O que acontece? A capital aqui tem a capital de Buenos Aires e tem a província de Buenos Aires, que é como se eu falar que eu moro em São Paulo, cidade de São Paulo, ou moro em São Paulo, estado de São Paulo. Enfim, então tem essa questão assim de quem está localizado dentro da província ou dentro da capital. Bem, em relação à rotina do hospital, cada hospital tem uma rotina diferente. Eu vou falar da minha e do que eu conheço de alguns hospitais que trabalham o seguinte: você vai primeiro horário da manhã, às 8 da manhã, você vai começar as aulas, começam com aulas teóricas, são geralmente 2 horas de aula teórica, depois você vai para 1 hora de práticas, você volta dessa 1 hora de práticas para mais 2 horas de teórica. Depois disso, o professor te libera
como todo hospital aqui, a gente tem uma autonomia muito grande nos hospitais de ir nas especialidades, nos andares do hospital e caminhar livremente por ali, interrogar o paciente, acompanhar um médico que você tenha mais afinidade ou não. Enfim, eles deixam em aberto pra gente. Então, basicamente, a rotina do hospital é essa. Você entra de manhã, aula teórica, dá uma pausa, aula prática, você vai, entrevista paciente, você treina a questão de fazer uma história clínica com o paciente, o exame físico, ver como tocar o paciente, ouvir, usar o esteto, usar o tensiômetro, tudo isso. Eita, peraí, que deu interferência. Alguém entrou na sala. Ah, tá. Bem, depois você volta. Opa. O que aconteceu? Aí, aqui. Chegaram aí. Chegou a galera aqui, ó. Mas aqui. Perfeito. Você tá gravando minha cara. Eu tô gravando, ó. É a Thaisa que cuida da nossa parte toda da tecnologia. Só que não. Só que não, vocês viram a tragédia. Não tá rolando, né? A tragédia que tá isso. Ela não gosta muito de aparecer. Nossa, eu com comida. Eu, como sempre, comendo, né? O cara, então, Tô ele, ainda aqui operadinho, mas tô comendo. ele é o que cuida de toda a parte Alimentícia. alimentícia e burocrática. E eu que faço medicina. Bem, essa foi a apresentação básica aí pra galera que entrou agora. Bem, então, como eu dizia da rotina do hospital, mais uma vez, resumindo, desculpa para a galera que já ouviu isso várias vezes. Então, primeiro, aula teórica, 2 horinhas de aula teórica. Depois você vai, aula prática, vai com o paciente. Estetoscópio, esfigmo, vai de jaleco, tudo bonitinho, do jeito que a gente sempre quis, desse jeito. Já a partir quando você está no 4º ano. Já em hospital. Já em hospital, exatamente. Depois você volta da aula prática, mais 2 horas de teórico. Depois que você termina as 2 horas de teórico, o professor fala, ó, gente, vocês estão liberados, vão para aula prática, vão assistir seminário que tiver com os residentes, se vocês quiserem descer no plantão, vai lá ficar no plantão. Fica a cargo de cada hospital isso. Eu, particularmente, depois, fanático viciado, eu acabei me postulando para ir fazer plantão de sábado, plantão de 12 horas, e vou dizer para vocês que foi a experiência mais legal que eu tive aqui, porque ainda mais que eu fazia no meu próprio hospital, que é especializado em toda a parte que é traumatologia e emergência. E como era um hospital interzonal, que é o hospital que recebe toda a carga da região, então era um hospital que tinha um fluxo grande de pacientes. É que aqui em espanhol eu costumo falar bastante grande e tá certo falar, e a gente acaba acostumando muito com o espanhol nesse sentido, a gente às vezes fala meio errado o português, mas já estou voltando para o português. Enfim, então dava muito essa possibilidade de a gente ver paciente politraumatizado, trauma de encéfalo, trauma de joelho, gente quebrada, emergência cirúrgica, enfim, tudo que vocês imaginarem dava pra gente acompanhar ali, e dava pra gente interagir com os médicos, fazer contato. O pessoal era muito solícito aqui, o pessoal de medicina, eles têm muito essa questão humanística, e eles sabem que a formação do médico ela é feita também na parte prática. Então, toda vez que eu precisei, que eu solicitei para o pessoal alguma ajuda, alguma coisa teórica, sempre foi, então vem aqui, senta aqui que a gente vai te explicar. Então, o que você está fazendo é tal coisa, você está fazendo por tal motivo, você está pedindo tal estudo por tal coisa. Mas uma vez que eles ensinavam, eles também cobravam. Na próxima vez, vem aqui, me fala então de tal coisa, então o que você viu aquele dia, como é, o que você viu, o que você achou, qual foi o diagnóstico, como você chegou nesse diagnóstico. Então aqui a gente não está abandonado no hospital, a gente não está abandonado na aula prática, sempre vai ter alguém que vai vir cobrar da gente, sempre vai ter alguém que...
Vocês O estão... Aurélio comentando. Vale bêbado? Vale bêbado. Não, vale bêbado, especialmente eu adorava quando entrava bêbado, porque era o pessoal que era mais fácil de treinar, tanto fazer sutura quanto colocar intramuscular. Maldade! Depois, graças a Deus, tive a oportunidade ainda de ficar como praticante-chefe do meu plantão. Entrava o pessoal bêbado, lá desmaiado, vem aqui o mais novo, vamos lá, que eu vou ensinar você hoje a colocar uma via intravenosa. O pessoal aprendendo a chegar bêbado. Exatamente. Então, pra você que gosta de chegar bêbado, toma cuidado aí, hein? Bem, em relação à rotina do hospital, então, basicamente é isso que tinham perguntado. Eu acho que consegui responder isso completo, eu acho, né? Sobre trabalhar na Europa. Trabalhar na Europa, esse pessoal não tem porteira no mundo, não, né? Enfim, trabalhar na Europa. A questão é a seguinte: o que estava rolando era o acordo com a Espanha porque a questão é a seguinte: a Argentina e todos os países assim que têm uma excelência na área estavam tentando fazer um acordo com a Argentina, entre a Argentina e a Europa, especificamente a Espanha, para ter a validação automática do diploma na Europa. Então, você validando na Espanha, você automaticamente validava em todo o continente europeu. A questão é que está tramitando ainda toda essa questão da validação automática. A princípio, é mais fácil para quem vem da Argentina validar o diploma lá? Sim. Agora, a questão é que tem que ver ainda, esperar um pouco mais para ver se vai realmente sancionar essa lei, para a gente poder pegar o nosso diplominha aqui na Argentina, subir no avião e descer lá na Europa e falar: oi, sou médico. Enfim. O passo dentro já é o idioma, né? Então, o passo já do idioma já é uma grande evolução. Querendo ou não, a gente vai já sair minimamente bilíngue da faculdade. Então já abre várias portas aí para nós como médicos. Então agora é questão de esperar e ver se dá certo. Já ouvi gente falando que dava para ir também para a Itália também. Ouvi em relação a falar depois de França, mas ainda está um processo burocrático muito, muito complicado ainda, demora um pouco toda a questão da validação. É facilitado, mas ainda assim não é automático. Então, daqui para alguns anos ainda eu espero e acho que vai dar certo já de a gente ter essa correlação automática. Pausa para almoço? A gente pode continuar. Eu ainda não estou cansado, apesar de que fiz prova hoje. Uma matéria a menos, graças a Deus. Inclusive, depois que a gente vai, com o tempo, a gente vai acostumando tanto com prova oral, e que a prova que eu fiz hoje foi da matéria de dermatologia. Dá um medo ainda, apesar de que já é uma das últimas. Mas mesmo assim a gente já fica com um medinho ainda de prova oral, mas é mais tranquilo, assim, entre muitos parênteses, de levar a prova oral, porque a prova oral você pode mostrar primeiro um conhecimento grande de tudo que você estudou, depois o professor vai fazendo perguntas mais específicas para te dar uma nota um pouco melhor. E o legal é que se você tiver um pouquinho de, como eles falam aqui, de cancha, que é um pouquinho mais de esperteza, você consegue conduzir a prova para uma parte que você saiba mais e mostrar que você está capacitado ali no assunto. Então, pessoal que às vezes tem medo da prova oral que tem no primeiro ano e tudo, fica tranquilo que vai ter depois pro resto da vida. Depois do revalida vai ter a fase oral também. Então, o melhor que vai acontecer pra gente é fazer prova oral durante a faculdade. Então, fique tranquilo em relação a isso. Além de prova oral também, explica um pouquinho de choice. Ah, sim. Bem, para o pessoal não ficar assustado, quem tem medo de falar, tem vergonha, também tem prova
tem prova de múltipla escolha, que é que eles chamam de choice, choice de inglês. Tem prova de desenvolver, tem prova de tudo quanto é estilo, tem prova só prática, tem prova oral teórica, tem prova de múltipla escolha com A, B, C, D, E, prova com A, B, C, D, tem prova que eles colocam as afirmações, 3 afirmações, aí coloca lá, só a afirmação 1 está correta, só a afirmação 2 está correta. E isso então vai entrar um pouco de volta naquele primeiro assunto que a gente falou, que era a questão das cátedras, que vai ter cátedra que vai escolher fazer só prova múltipla escolha, tem cátedra que vai escolher só prova oral. Então, na hora de escolher a cátedra, que também vai da nossa própria preferência também, escolher as cátedras, a gente vai escolher então uma cátedra que esteja mais adequada ao que a gente está acostumado, ou que a gente prefira como sistema de avaliação. Então, fica aí para a galera, depois quem tiver mais dúvida específica em relação à questão de cátedra, só ir dizendo. Vou me intrometer aqui agora. Muita gente me pergunta em questão de jaleco em si. Tá aqui o Rada para me corrigir, que ele já está quase formando, graças a Deus, amém. Que ele me salva de vez em quando eu tenho uns probleminha de saúde. Vocês sabem que eu sou meio assim fraco, né? Como Agora vamos falar de seguir recomendação, né? Essa parte aí você pula, você não precisa falar. Cadê o sigilo médico? É verdade. Médico paciente. O pessoal pergunta muito a questão de jaleco. Tem uns cursos que a faculdade disponibiliza de vacinação, funcionamento venoso, que no CBC você consegue fazer, então para entrar no laboratório tem que ter jaleco. Esse é um ponto. E o segundo ponto é onde vai usar jaleco depois do CBC. Aí tá aqui o mestre para poder responder pra gente. Porque às vezes o pessoal vem, não, porque eu vou comprar um jaleco sob medida, com o símbolo da UBA. Vocês viram aqui que eu tô com a camiseta da UBA hoje? Estampado aqui. É lógico, né? Porque é fora também que é legal, né? Enfim, não é preciso comprar jaleco no Brasil, não precisa vir com estetoscópio do Brasil, fiquem tranquilos, porque o jaleco... Depende, né? Vamos lá, né? Porque a gente consegue uns contatos aí durante a faculdade, a gente consegue comprar as coisas mais baratas. Não é roubado, gente. Enfim, o jaleco a gente vai usar só nesses cursos que o cara que eu falou, mas que particularmente eu recomendo mais para fazer esses cursos já quando você está pelo menos no primeiro ano, que você já tem um pouquinho mais de noção ali do que você está fazendo. Então é legal você participar dos cursos para você ver, você se sente um pouquinho mais médico ali, você coloca o jaleco, tira foto, manda para a mãe, o orgulho da família, mas a história do jaleco mesmo é só para o primeiro ano que você vai usar, a princípio. Para as aulas de anatomia, alguns turnos de histologia pedem também jaleco. Depois no segundo ano você não usa jaleco, no terceiro ano você volta a usar jaleco, e no terceiro ano tem um programa legal da própria faculdade que eles chamam de TIC, T-I-C, que é o Temprana Inserção na Clínica, que é para o pessoal que está a ponto de entrar já para o hospital, que pode ir para o TIC. Então você vai lá uma vez por semana, durante 2 horas, você vai acompanhar um médico na prática clínica dele, para você ir vendo como é a rotina do hospital e tudo. Então, para ir, obviamente, você vai usar o jaleco. Só que aqui tem uma questão diferente do Brasil, que no Brasil o pessoal costuma usar toda a roupa branca e o jalequinho para ir para a faculdade e para o hospital. Já aqui não, aqui é diferente. Aqui a gente usa o que chama de ambo, ou pijama cirúrgico, ou roupa cirúrgica no Brasil, que graças a Deus é um uniforme. Então a gente passa a vida toda querendo se livrar do uniforme, chega no final, na faculdade a gente quer usar o uniforme porque é uma roupa que a gente pode usar no hospital direto. Então você chega no hospital com essa roupa, volta ao hospital, coloca direto para a lavanderia, porque você não quer ficar trazendo as coisas do hospital para sua casa, né? E depois você coloca o jaleco por cima, que é, digamos, uma proteção a mais para você. E aproveito já para deixar aqui o recado para a galera, pelo amor de Deus, por favor, não no ano que vem, no próximo, quando vocês estiverem já em anatomia, não saiam desfilando de jaleco na rua, não esfreguem o jaleco que vocês passaram lá assim no morto, na pessoa no ônibus. Por favor, gente, não façam isso, deixem o jaleco só para tirar foto
para mandar para a mãe e depois também para aula de anatomia e histologia. Então, fazendo de novo uma síntese, jaleco, primeiro ano da faculdade, anato isto, depois terceiro, quarto, quinto, sexto ano até o internato para você usar o seu jaleco. Estetoscópio, não é necessário você trazer estetoscópio do Brasil, não precisa disso no CBC, nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, mas sim no quarto. Você recomenda comprar um Littmann, que é o estetoscópio mais caro? Sim, faz diferença depois. Eu não tenho dinheiro para comprar um Littmann, posso usar outro? Pode, também é legal. O importante é aprender, o importante é participar lá da aula. Não vai ser por causa de um Littmann que você vai aprovar e também não vai ser por causa do estetoscópio que veio junto com o aparelhinho de medir a pressão também, que você vai ser menos ou mais que alguém. Então, mas compensa que o estetoscópio é um negócio que vai comprar já para sua vida. A diretora do meu hospital, no primeiro dia que foi fazer a recepção da gente, deu a boas-vindas e falou a respeito do estetoscópio, e ela mostrou que ela tem desde quando ela era estudante. Ó, faz tempo. Mas, enfim. É investimento, né? É um investimento. É caro, mas é um investimento no futuro. Então, vale a pena. Uma pessoa me perguntou aqui, ó, eu entendi muito bem, vai escrevendo. Como faço para perguntar? Não consegui. Gostaria de saber como é na parte de psicologia hospitalar. Será que fala? Eu não entendi a pergunta. É que ela quer saber sobre o curso de psicologia. Ela pergunta se ela quer saber sobre o curso de psicologia sobre o curso. ou a psico... Não, Fala é sobre o curso de psicologia. Fala do curso primeiro, se você souber alguma Se é no coisa. mesmo lugar de medicina. Ó, psicologia hospitalar é um tema, mas falar como é a psicologia na UBA, se é na mesma universidade que é de medicina e tal. Não, a psicologia tem um lugar que é só deles, mas infelizmente eu não sei muito sobre o curso de psicologia. Eu sei que a gente tinha a primeira matéria de saúde mental, a gente teve que, com o pessoal de psicologia, que eles iam no mesmo hospital que a gente. Que, inclusive é legal isso porque a matéria de saúde mental é a primeira matéria que a gente faz no hospital e é logo no primeiro ano. Então é o primeiro contato que você tem com os pacientes e é interessante. Aqui eles usam principalmente os hospitais que eles chamam de hospital de dia, que é a pessoa vai, faz o tratamento ali mental durante o dia e depois à noite ela vai para casa, ela não fica internada, e é o primeiro contato que a gente tem com os pacientes. E ali foi onde eu tive contato também com o pessoal de psicologia. Então, mas eles têm um lugar à parte deles. O CBC sim, é feito geralmente tanto nutrição, fonoaudiologia, psicologia, toda a carreira relacionada à área de saúde, farmácia, bioquímica, faz quase todo mundo junto, tirando uma ou outra matéria que é diferente. E depois a faculdade é uma coisa diferente de medicina, é um outro prédio, que inclusive é um prédio bem grande, interessante também, bem bonito lá. E depois, até aí onde chega o meu conhecimento de cursos não relacionados à medicina. Mas Me tem desculpe. muito curso na UBA, tem gente que não... Sim, não, a tem UBA ideia. tem, inclusive para quem já está pensando já em vir, não sei, tem o meu primo que queria fazer, não sei, medicina veterinária e ele não quer prestar no Brasil. Quer vir direto, pode vir, tem Curso técnico. cursos básicos, técnico em radiologia tem, por exemplo, tem técnico em podologia, tem técnico em enfermagem, tem depois os cursos superiores, o que você imaginar de uma faculdade brasileira também tem na UBA, então basicamente não perdem absolutamente nada. Vim me meter de novo. Por favor. Tem muita gente que tem formação de curso técnico em enfermagem no Brasil ou a graduação em enfermagem específico e quer fazer o aproveitamento de matéria. Primeiro, técnico em enfermagem não existe a profissão aqui. Tem enfermeiro universitário. Universitário, exatamente. Isso, explica a diferença, por favor, Rada. Porque aqui não tem Porque, técnico na verdade, em enfermagem. Aqui o que eles fazem primeiro, o enfermeiro em si, ele tem a formação universitária igual o médico, igual qualquer um. E depois você tem os cursos que você faz a parte da faculdade, que você também se forma como enfermeiro. Isso vamos dizer assim, de uma maneira bem grande, digamos,
o que se forma, por exemplo, como se fosse o técnico de enfermagem do Brasil. Aqui, por exemplo, quem dá esse curso tem a Cruz Vermelha, por exemplo, que dá esse mesmo curso. E o pessoal às vezes pergunta muito em relação mas eu sou técnico de enfermagem no Brasil, posso trabalhar aqui e tal, posso revalidar o diploma? Por isso que eu sempre falo que é complicado para quem quer revalidar o diploma de técnico de enfermagem aqui. Mas oportunidade para trabalhar como técnico de enfermagem aqui tem. Já teve gente que eu indiquei para trabalhar tanto com home care ou em clínicas para fazer o serviço que costuma fazer no Brasil e não tiveram o menor problema também para trabalhar como técnico, digamos, usando o título de técnico, mas o técnico em si aqui não existe. Aqui, por exemplo, você tem, por exemplo, o curso de extracionista, que é uma pessoa que vai fazer um curso especificamente para tirar sangue. Então, não é a mesma coisa que o Brasil, mas tem área de atuação também. É o que você queria mais ou menos esclarecer, Karen? Sim. Tem muita gente que tem dúvida, porque acha que aqui é igual ao Brasil. Então. Segmento, né? E com relação à prova oral só depois que eu começar a faculdade, no CBC. Né? Exatamente, no CBC não tem prova oral, a menos que você queira fazer o exame livre. Mas prova oral é só na faculdade, no primeiro ano, igual no Brasil. Mesmo na anatomia, o professor chega lá, me mostra onde está tal coisa. Bem, está aqui tal coisa, então me explica de onde até onde vai esse músculo, qual que é a função dele. E por aí vai. Mas então é basicamente como se fosse a faculdade no Brasil, prova oral primeiro ano e daí pra frente pro resto da faculdade. E depois eu citei agora a prova livre para quem quer falar sobre prova livre, basicamente é o seguinte: você tem a opção de fazer a prova de uma matéria sem ter cursado ela. Então, é um pouco mais exigido de você a questão da prova que você vai fazer? Sim, eles vão cobrar o conteúdo completo. Você tem que saber muito bem, porque já que você resolveu fazer a prova livre, sinal que você está muito preparado para isso. E nessa prova livre, ela é uma prova oral. Ela é cara a cara com o professor, ele vai te fazer a pergunta específica e você vai explicar a respeito do assunto como se fosse a prova livre, a prova da faculdade. Só que, obviamente, o professor vai ter você ali um pouco mais de tempo. As provas orais vai depender muito de cada professor. Tem um professor, por exemplo, no hospital que ele é meio sádico e ele gosta de torturar a gente. E tem professor que faz prova oral super rápido. Eu já fiz prova oral em 10 minutos, vou lá, explico cada um dos assuntos, professor, muito bem e tal, vamos mudar de assunto, e você ia passando de assunto, e tem esse professor sádico meu que certa vez me tomou uma prova oral de 1h e 15 minutos. É meio sádico, mas sofri, mas... Sofrido dele, a lembrança. Nossa, só a lembrança já dói. Bem... Foi. Mais dúvida? Alguma dúvida mais? Durante sua formação na UBA, alguma coisa ficou a desejar? Em relação a desejar na UBA, deixa eu pensar. Se na formação da UBA algo me deixou a desejar. Deixa eu pensar. É que eu sou fanático, eu gostei muito. Aproveita e explica um pouquinho também, porque no Brasil existe um hospital escola. Aqui não. Aqui depois, quando você entra pro terceiro ciclo, o leque de hospitais. Então. Inclusive Sim. você pode elencar isso também, por exemplo. Porque a gente fala de Rosário, Córdoba, La Plata, que não tem a estrutura que Buenos Aires tem, que a UBA dispõe para o aluno. Me perguntaram de novo aqui de psicologia, eu falo daqui a pouco porque o pessoal acabou de ouvir sobre psicologia. Vou falar um pouquinho de novo das perguntas que estão chegando, então vou mais ou menos por ordem. Então, se teve coisa realmente da UBA que eu achei que
deixou um pouco a desejar em relação à prática em um ou outro hospital que eu tive. Teve coisa que eu falei, putz, eu gostaria de ter aprofundado um pouquinho mais aqui e senti que ficou um pouquinho curto nessa questão. Mas justamente por contar, na UBA mesmo ter vários hospitais, depois, e todos os hospitais são muito abertos para o estudante. Então, como no Brasil você vai ter professores do ensino médio, por exemplo, que eles gostam de fazer o seminário com o aluno, que estão um pouquinho mais aberto e tudo, e tem professor que é um pouco mais fechado, assim como também tem professor de medicina que é um pouco mais fechado, e eu senti às vezes que afastou um pouco a gente. Mas nada que depois em outra rotação não consiga compensar, ou mesmo no plantão que eu estava fazendo consiga compensar. E de última, depois no internato, que eu senti que ficou um pouquinho aí a desejar, eu posso ir no internato e querer focar um pouquinho mais nessa questão. E justamente porque a UBA tem, não me lembro se são 22 ou 32 não, mais de 30. Hospitais relacionados. Tanto que, inclusive, essa é uma coisa legal que tem lá em Mar del Plata, que é a cidade de praia, tem um hospital lá que a gente pode fazer o 3º, 4º e 5º ano. Mas como só dá para fazer matérias dos hospitais lá, são poucas pessoas que vão. Mas aqui, Buenos Aires tem essa questão que é bem legal, que a gente não tem só hospital de clínicas, como o hospital referência, hospital escola. Então dá pra gente ir, por exemplo, eu fiz neurocirurgia no hospital que era da Marinha, que eles são que é o hospital que recebe tudo que é neurocirurgia de outras partes do país, junto com o hospital de clínicas. Depois eu fiz obstetrícia no hospital que chama Hospital Santoshane, que é um hospital que está fora de Buenos Aires, então eu tinha que pegar um trem e depois um ônibus para ir até lá. Valeu a pena? Valeu muito a pena, porque dava para você fazer o plantão ali junto. Foi uma noite, fiz um plantão durante toda a noite, então deu para ver parto de todo quanto é jeito. Depois a questão da traumatologia eu fiz justamente no meu hospital mesmo. Eu falo do meu hospital porque é onde eu fiz o DEAT. O DEAT é a Unidade Docente Hospitalária, que é onde eu fiz semiologia interna, que essas são as matérias que você escolhe o hospital que você vai fazer. Depois as matérias que são específicas, você pode escolher fazer no seu próprio hospital, que ele dá essa matéria, ou você pode escolher fazer em outros hospitais, que são os hospitais especialistas. Que nem eu preferi fazer algumas das matérias em hospitais especialistas. Me arrependi de algumas dessas escolhas? Não, a não ser às vezes que o tempo de viagem ficava um pouco longe para mim, mas nada que, por exemplo, o hospital mais longe que eu fui, eu tinha 1h10 de viagem. Se você parar para pensar numa capital federal, num hospital especialista, é um investimento em tempo? Vale a pena? Vale muito a pena. Então essa é uma possibilidade que eu falo que às vezes Buenos Aires e a UBA tá por cima de outras faculdades nessa questão que é a questão dos hospitais. Da Barcelona você podia colocar aqui, por exemplo, que a Barcelona não é uma universidade ruim por ser uma universidade particular, enfim, não tem o mesmo requisito da UBA, porém é aquela questão do hospital que é restringido. Não? Ficou com vergonha. Aquilo, por exemplo, que porque a UBA ela tem um leque maior de opções, sim, de ser uma faculdade federal, que a Barcelona, por ser privada, ela tem umas limitações. Fala aqui. Porque eu tô falando da UBA porque é onde eu tenho mais experiência, mas eu tenho amigos também que estão na... Isso, é que eu tava com preguiça de vir pra cá. Por exemplo, é a cirurgia, pessoal, né? Tá doendo. Por exemplo, pessoal, muita gente pergunta em questão da Barcelona se é inferior, enfim. Não é que é inferior à UBA, porém é como no Brasil. É uma faculdade que ela é federal, ela tem, de certa forma, algumas prioridades ou um leque maior de opções, tanto de hospital quanto de preferência de diversas outras coisas, do que uma privada, por exemplo. Entendeu? Que aqui também ocorre o mesmo. Tem muita gente que está formando a Barcelona, muita gente também, conhecidos nossos, que já revalidaram, entendeu? Claro que também quem faz a universidade é o aluno. Porém, a Barcelona ela tem umas certas restrições em questão
parte hospitalar, igual o Radamés está falando aqui. Né? Exatamente. Ele convive com um menino que já está formando na Barcelona, e aí ele vai contar que estão mais ou menos no mesmo período da faculdade, e aí ele vai contar um pouco da experiência de como é um com o outro. Mas assim, a questão do hospital que você escolhe para fazer interna, semiologia, é a mesma questão, tanto da medicina na UBA, quanto da Barcelona. Depois tem hospitais, por exemplo, eu fiz a matéria de neurologia no Hospital Fernandes, que é o hospital aqui no centro. E eu fazia no mesmo andar aula com o pessoal da Barcelona, fazia com o pessoal da UAI, que é a Universidade Aberta Interamericana. E, ou seja, era 3 faculdades ali, ao mesmo tempo fazendo aula com os mesmos professores, ou seja, mesma qualidade de ensino, só que a questão deles era que para eles fazerem uma aula nesse hospital, eles tinham que reformar algumas salas do hospital, e não são todos os hospitais que aceitam esse tipo de convênio. Então formava mais leque para o pessoal da UBA, que tem todos os hospitais de Buenos Aires, da rede pública, para fazer práticas, o DEAT, tudo. E o pessoal das privadas tinha um pouco menos de opções, mas não é que eles ficavam com menos hospitais em relação à qualidade. É questão de preferência somente, preferir-se uma faculdade federal, não que vai ficar atrás ou algo assim do tipo. A Bárbara aqui perguntou qual hospital que eu escolhi para fazer medicina interna, e eu escolhi o Buenos Aires. Você pegar o mapa de Buenos Aires está aqui, a capital federal, e o meu hospital está tipo aqui, mais ou menos. Província, assim, né? Província. Pra você ter uma noção, pra não falar que tá aqui na puta que ele pariu. Ah, não podia falar palavrão. Mas também foi o primeiro. Enfim. O que você falou, né? Eu falei um montão de palavrão. Puta que pariu. Puta que pariu. Bem, então eu escolhi um hospital que ele como eu expliquei antes, que ele é um hospital interzonal, que ele recebe mais a parte de agudos, que é tudo parte de emergência e urgência. Mas tem gente, por exemplo, que prefere escolher o Clínicas, e o Clínicas também é muito interessante, porque qualquer caso bizarro, qualquer coisa que em qualquer outro hospital ninguém conseguiu resolver, Que foi o meu caso. né? Você gosta dos negócios? Eles mandam tudo para o hospital de Clínicas. Então, se você quer ver alguma coisa que seja muito difícil de ver, é no Clínicas que você faz essa parte das práticas. Mas não é que no meu hospital também eu não vi coisa bizarra. Depois a gente passa as fotos no privado. Do que o Rada tira de foto no plantão. Ai, gente, não pode falar isso. Mas enfim, depois quem tá no grupo do WhatsApp vê lá qualquer. Eu costumo mandar algumas coisas meio bizarras. Quem não tiver no grupo, depois me adiciona no Face. Radamés Almeida Rodrigues. Sim, o nome é complicado, mas é brasileiro. Adiciona eu ou Cariton ou a Thaís, que ela não gosta de aparecer. Já apareceu bastante, né? Deu. Adiciona a gente lá, manda o número que a gente adiciona lá no grupo que a gente tem do WhatsApp, que eu vou mandando, eu acabo falando um pouco a respeito da rotina de hospital, como funcionam as aulas. Às vezes eu gravo um pedaço da aula para mandar, porque às vezes o pessoal tem um pouco de medo em relação à questão do idioma. E vocês vão vendo que acaba acostumando o ouvido, e hoje em dia eu falo aqui com vocês, respondo o WhatsApp em espanhol, depois falo com a minha mãe em português de novo. O idioma adapta. Se adapta. Adapta. É questão do dia a dia mesmo. Não pode ter nem medo nem vergonha. Medo de falar e vergonha do que vão rir de você. Óbvio. Não pode ter nem medo nem vergonha. Hoje em dia, por exemplo, eu acabei formando a turma lá no hospital que eu fiz semiologia e medicina interna. E a pessoa com vergonha. Tem gente se escondendo ali. Então, hoje em dia o pessoal já tomou a liberdade de, tanto se eu falo alguma coisa errada, que me corrigem. Ai, não consegui ler ali porque terminou. Vocês já terminaram, fizeram quantos anos? Isso eu já. Eu tô aqui quase 2 anos, ainda não, falta pra caramba, e o Rada já tá terminando. Ano que vem, se Deus quiser, acaba. Bem, e aí hoje em dia o pessoal já tem a liberdade
de me corrigir, de falar, brasileiro, vai, fala direito, não sei o quê. Mas mais questão do sotaque, porque eu particularmente ainda tenho sotaque, por mais que esteja aqui há 7 anos, alguma coisa de sotaque fica, mas sinto que já evolui muito no idioma e então não sinto o idioma como uma barreira. Aprendi muito e fora também que hoje em dia o pessoal, não sei, me chama pra churrasco, me chama pra... Tem um amigo meu, inclusive, gostaria que ele tivesse dele. O Ernesto, que ele é argentino, por esse nome, né? E ele me chama às vezes de domingo pra ir na casa dele, almoço de família e tudo. Então é já como se fosse mais uma pessoa do convívio dele. Então mais uma vez para reforçar a ideia de que ele não tem essa xenofobia, não tem essa discriminação. O pessoal que me tem no Facebook vê as fotos que o pessoal me marca lá, que é saída da turma, às vezes bebedeira, não pode falar também. Pode falar sim. Socialização com a turma. O que acontece em geral, vou cortar você rapidinho, desculpa aí a falta de educação. O que acontece na verdade, assim, meu ponto de vista pessoal, que igual o Rada falou anteriormente no outro vídeo aí que ficou salvo. Os brasileiros, eles se fecham em um grupinho e é isso, é aquilo e tipo, o meu ponto de vista não vai te agregar em nada. Idioma, o brasileiro não vai saber te ensinar espanhol como convivendo com o argentino, ou colombiano, ou peruano, ou venezuelano, que aqui tem, enfim, gente aqui tem gente de todo lado. Aqui. E o brasileiro não vai te agregar no idioma, primeiro, entendeu? Segundo, a questão de adaptação, você convivendo com o pessoal também fica muito mais fácil do que você ficar num grupo fechado de brasileiros. Então eu sempre digo, pessoal, se joga, conviva com um argentino, não se bloqueie. Claro que você tem que ter paciência, porque você está na terra dele, entendeu? Tem que ter, primeiro de tudo, respeito. E aí, se você tem respeito, você consegue respeito também. E eu acho que é isso. E com relação ao custo dos livros também, materiais, se exige sim, é interessante livros, isso. uma coisa. O Thiago perguntou aqui em relação à xenofobia, não sei se ele viu agora que a gente estava falando que em relação a isso é bem tranquilo aqui, então não rola xenofobia. Você faz amizade aqui com os argentinos, então em relação a isso pode ficar tranquilo. Tanto eu falo porque meus pais estão no Brasil também e mandar um filho para fora não é fácil, então... Um bom exemplo disso é que... Aparece. Vai ter que falar. Um bom exemplo disso é que, como teve essa tragédia de madrugada do avião da equipe do Chapecoense, vários argentinos entraram no grupo do Facebook dos brasileiros que estão aqui em Buenos Aires, passando mensagens de apoio, de solidariedade. Aqui recentemente o time. Sim. Inclusive o time deu um pau no time daqui da Argentina, mas mesmo assim eles sabem separar muito a questão futebolística, assim. E que futebol não tem briga. Eu pelo menos então, não vejo. essa questão de... É mais do lado dos brasileiros. Dos brasileiros. Que dos argentinos. O pessoal pergunta muito como é essa relação da zoeira do brasileiro com o argentino. Não, gente, não. Vocês não querem aparecer. Em relação a isso, não. Essa questão o brasileiro, ele repele muito mais o argentino do que o argentino repele o brasileiro. Exatamente. Você fala que é brasileiro, o argentino faz assim, hermano! Não, também não. O que acontece é que, por exemplo, o pessoal aqui é muito prático. Ou é 8 ou é 80. Por exemplo, você vai entrar numa loja de sapato aqui, por exemplo, o vendedor te atende, beleza. Depois que você escolheu, definiu, aí ele vai em busca. Agora no Brasil você entra, vem 10 vendedores atrás de você que chega a ser desagradável. Entendeu? Aí o pessoal começa a dizer que é diferente, enfim. Aqui eles são mais frios nesse aspecto, eles são práticos. Você quer isso, é isso, você quer isso, é aquilo. Ponto. Não tem aquela lambeção de saco igual tem no Brasil, entendeu? Resumindo. Então o pessoal quando chega aqui, fala que é grosseiro, fala que é isso, fala que é aquilo. Por exemplo, se você vai pagar alguma coisa num caixa, você só vai passar no caixa se você já tem tudo. Não tem aquilo, vou correr pegar aquilo ali. Não, eles deixam de lado. Entendeu? É tudo muito prático, é cidade grande, entendeu? Não tem tempo, então... Então agora voltando de novo na parte do material. Bem,
O pessoal se preocupa muito com a questão do primeiro ano, que vai chegar aqui, vai ter o gasto já de comprar passagem para vir até aqui, vai ter o gasto com apartamento, transporte, com assessoria, com tudo. Então, mas fica tranquilo, o primeiro ano, na verdade, o CBC, é quando vocês vão menos gastar com material. O Cariton tá muito mais atualizado que eu nessa questão e ele não vai me deixar mentir. Não, e hoje tá mais prático ainda, né, do que na tua época. Nossa, na minha Tem época, tudo na internet! tem tudo na internet. Você estuda tudo, se você quiser estudar tudo pelo computador, todo o material hoje em dia tá na internet. Fala que você tinha que fazer, pegar o Na ônibus. minha época eu tinha que pegar o ônibus e até na cidade universitária, às vezes eu esquecia uma ponte, era uma desgraça. Não tinha, eu tinha o Orkut, gente, eu cheguei aqui na época do Orkut. Não tinha grupo que o pessoal falava, na prova de hoje teve isso, também não tinha, teve material. Equivalência às matérias que tinha que aprovar umas para poder seguir outras. Então você pode fazer hoje as matérias no CBC aleatoriamente. Na minha época tinha equivalente, não tinha equivalente. Tinha que aprovar. Explica errado essa parte. Na minha época eu tinha que aprovar matemática para fazer física, eu tinha que aprovar química para fazer biologia celular. E depois pensamento científico e social do Estado não tinha correlatividade. Então vamos dizer que eu ia mal. Amarrado. Então você ficava amarrado. Então se você ia mal no final das contas em química, você ficava amarrado pro próximo semestre para fazer biologia celular. Você não podia fazer as duas juntas ou fazer biologia celular e esquecer química. Tinha essa correlatividade. Não tinha curso de verão, não tinha curso de inverno. As inscrições eram só no final do ano anterior de você vir. Enfim, era uma complicação sem fim. Hoje em dia o CBC, você tem informação de todo lado. Hoje em dia você tem cursos online. Hoje em dia você tem provas online. O UBA 21 é muito mais tem... cheio de informação do que Exatamente. Você tem grupos de ajuda. Hoje em dia tem professor que faz tipo esses hangouts que a gente está fazendo, tem professor que faz. Tem professor que faz grupo de Facebook para apoiar os alunos. Enfim, as ferramentas estão todas aqui. É só você sentar e aproveitar. Aqui, seu único concorrente é só você. Exatamente. Não tem mais ninguém que vai querer te passar a perna. Não tem pegadinha. Tudo que cobra na prova é tudo que o professor te deu em aula. E aqui no chute não vai não, viu, gente? Aqui você pode chutar a prova o tanto que for que você não vai acertar. Se você não sabe, você não acerta. Acho que no Brasil Tem que também estudar não. No Brasil eu não sei que macumba é que pelo menos vai. Agora aqui, as provas que eu fui fazer no chute eu me lasquei. Enfim, então hoje em dia, material. Primeiro tem tudo online. Você quer ter seu material impresso? Aqui a impressão é muito barata. Falo que outro dia eu imprimi uma apostila de 200 folhas e deu 50 pesos. Isso no Brasil, para você imprimir 200 folhas, nem a pau você ia gastar. Tem que achar os lugares certos. 12 então, reais. Primeiro que no Brasil não tem a possibilidade de você vai tirar aparecer xerox. daí. Você precisa comprar o livro. Tem São isso. Sim. Raros os lugares que você consegue aqui de é alguém comum, que verdade. empresta. Ninguém empresta livro de medicina que custou R$1.000. Então. E aqui é todo mundo, tudo muito prático. Todo mundo usa fotocópia de tudo. Eu, por exemplo, os meus materiais CBC, os livros que eu tinha, não comprei não, ganhei. Gente que foi embora, enfim. Então aqui tem muita comunidade também, comunidade do Orkut. Tem Grupo. livros já do primeiro do biomédico e do segundo já da carreira. Tem livros que eu ganhei de gente que já não usa, então o pessoal aqui... Eles passam muito livro. E mesmo, por exemplo, você pega a apostila de matemática, é uma coisinha assim... Tá aparecendo pra todo mundo, pra todas as câmeras. Assim de fininha. Então você vai tirar a xerox disso. Na minha época foi 6 pesos, não sei quanto tá hoje. Deve estar uns 60. Que esteja 50 pesos. Vão ser 10 reais que você vai gastar no material para um semestre. Depois, não sei, IPC vai ter um livrinho também que é pequeno, você pode comprar ele fotocopiado. Não sei, mais 50, sempre. No final das contas, se você gastar, não sei, coloca aí 100 reais de material para todo o CBC, é exagero. Depois, para o primeiro ano, eu também comprei o livro xerocado também. Na época foi ridículo de barato. Hoje em dia, não sei, deve estar o equivalente a uns 50 reais o livro xerocado. O único livro que eu sim fiz questão de comprar e ter original, que foi o Atlas, porque livro de foto não tem jeito. Hoje em dia o Atlas está um pouquinho mais caro, mas se você for um estudante que está numa condição meio apertada aí, tem a biblioteca da faculdade. A biblioteca da faculdade tem todos os Atlas em número e quantidade suficiente para quem vai lá.
não, você não quer pegar da biblioteca da faculdade, você tem a Biblioteca Nacional, você pode pegar lá. Você não quer pegar da Biblioteca Nacional, tem a Biblioteca do Congresso para você pegar os atlas. Você fez Enfim. um vídeo na biblioteca, né? Falando isso. Sim, fiz um vídeo na biblioteca Tem um também. vídeo da biblioteca da UBA que é enorme. Tem no canal do Rada. Depois eu quero ver, não sei, alguma maneira de passar pro pessoal o link do canal para o pessoal acompanhar Fala teu Facebook. os vídeos. Eu vou compartilhar, o pessoal que tá vendo aqui no meu Face, eu vou compartilhar o Facebook do Rada. Compartilhe o Face, compartilhe o canal. Mas é fácil de encontrar, Radamés Rodrigues. Tem outro Radamés Rodrigues que faz maquiagem. Eu acho que não é o que vocês estão querendo. É esse aqui, ó. Mas é esse aqui, essa cara barbada, que nem sempre tá barbada. Vocês vão ver meu canal, geralmente eu tô de óculos escuros, não é porque... Parece Homem de Preto. Ou Matrix, algo assim. Mas a história é porque eu costumo fazer o vídeo caminhando na rua pra vocês verem, que aqui na rua, pra vocês sentirem o ambiente da rua aqui, Seguro também. dá pra caminhar com o celular. Dá! Não vou dizer pra você Olhando que eu... pros lados. Então não vou falar pra você que eu vou sair às 3 da manhã pelo bairro da Boca, caminhando com o celular tranquilo, porque não, aqui é como todo grande centro, você vai ter zonas de insegurança. Mas em volta aqui da faculdade, tudo, é onde geralmente eu gravo os vídeos, vocês me veem andando com o celular na mão, então obviamente tem que estar esperto, porque qualquer um pode passar correndo e roubar. É uma Mas cidade grande. Passou, correu, roubou, levou. Tipo, não tem ameaça pra tua vida ou coisa assim do tipo, igual no Brasil, que tudo é uma arma, tudo enfim. Aqui é o que eu sempre falo, que o pessoal fica muito esperto com trombadinha. Então... Aqui chama punga, aqui, ó, leva que você nem vê. Mas, nada, tipo, o pessoal, em relação à segurança aqui, o pessoal costuma perguntar muito em relação à segurança aqui de Buenos Aires. Eu sou do interior e sinto que mesmo no interior de São Paulo tá complicado, e aqui eu me sinto mais seguro do que na minha cidade interior. Frequento também a cidade de São Paulo, sei que em São Paulo é complicado. Tá a Thaís aqui, que é de Porto Alegre, que ela não me deixa mentir também, que ali é complicadinho. Cara, então, quer falar da sua experiência no Brasil? Ah, cara. Não, tô traumatizado. Você também. Não. Além de questão, por exemplo, de não poder andar, mesmo que seja de carro, ou a pé, ou de ônibus, de qualquer forma que seja. Eu sou de Brasília, e Brasília é comprovado que tem o melhor policiamento do Brasil. Que tem lugares que você não pode passar nem de carro de noite. Aqui, tipo, eu vou embora às vezes, agora eu tô aqui na residência, enfim, mas quando eu morava ali pra baixo, pegava ônibus ali, tipo, 2, 3 da manhã e ia pra casa tranquilo, às vezes ia caminhando, entendeu? Nunca tive problema. Alguma coisa mais aí de pergunta que o pessoal fez via Hangout? Porque eu tô vendo que tá rolando uma diferença entre o que eu vejo aqui no computador de Hangout e em relação ao que eu vejo no celular aqui. Então, desculpa, gente, se alguma pergunta ficou perdida aí no meio. Acho que só transporte Transporte é uma questão... peraí, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só lembrando que já é 1h da manhã no Brasil. Eita bagaceira. Não, Eita. Eu tô com fome, como sempre. Quer comer esse rolinho primavera que tá aqui? Esse rolinho primavera tá bonito. Não, eu tô esperando pra comer junto. Igual Depois a gente come então. Então tá, vamos falar de transporte. Bicicleta. Inclusive bicicleta. Bicicleta é um negócio legal. Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que... A minha carteira tá vazia. A minha carteira tá vazia? Tá vazia? Ai meu Deus, onde que eu cheguei? Ah, sim, tá aqui. Bem, aqui o Buenos Aires é uma cidade completamente plana, então é muito fácil para andar de bicicleta. O governo, para diminuir o fluxo de carros, principalmente na parte do centro aqui, por Recoleta também, Palermo, ele criou esse cartãozinho aqui. Vou mostrar aqui para essa câmera primeiro e depois para essa daqui. Bem, esse cartãozinho é o cartão do governo da cidade. Você tendo residência aqui, comprovante de residência, você vai no escritório, ou mesmo pela internet, preenche e ele chega na sua casa o cartão. Esse cartão ele é um cartão que te habilita a pegar as bicicletas nos diferentes pontos da cidade. Tipo igual a bicicleta do Itaú aí no Brasil, só que essa é do governo mesmo. Aqui também tem bicicleta do Itaú. Quem tem cartão do Itaú e trouxer é legal porque não precisa não ver a data de validade. Eu uso até hoje e a minha conta foi cancelada faz 2 anos.
É mal. Enfim. Ai, não pode falar essa coisa, né? Trambei que não pode falar. Brasileiro gosta, né? Enfim, você pode... Então você tira esse cartão da cidade e você pode usar tranquilamente esse cartão para ir tirar a bicicleta em qualquer estação. Você tem 1 hora de bicicleta, você pode passar depois dessa hora na estação e renovar com esse mesmo cartão por mais 1 hora. Depois... E você não precisa necessariamente trazer essa bicicleta de volta no ponto que você retirou. Então, é bem interessante. E o cara, eu ainda vou falar sobre isso aqui. Cara, olha, ele tem os cartões dos descontos aqui. Dá muita diferença. Isso dá uma diferença. Aqui, você. Ó, depois eu vou falar. Conta como se disso fosse aqui. um extra, né? No Brasil, o extra. que vende tudo. Exatamente. E o dia. Esses cartões aqui salvam a vida da gente no final do mês. Salva, viu, gente? Depois. Salva aquele final de semana que você quer sair, porque ninguém é de ferro, não adianta, né? Tem que sair pra... Eu também tenho do V também, ó. Caraca! Eu não tô aqui com o meu cartão Sub. O cartão Sub, ele é como se fosse o mesmo cartão da cidade, que você passa para recarregar crédito nele. Você entra no ônibus, no metrô, no... Qual transporte faltou? O trem. Ônibus, metrô, trem. Dependendo do táxi, tem alguns que aceitam o Sub. Mas, enfim... Olha, alguém não quer me escutar. Enfim, você vai com esse cartãozinho e passa ali. Transporte de ônibus trabalha 24 horas, táxi aqui é 24 horas, tem Uber aqui também. Uber agora está aceitando dinheiro aqui, sai muito mais. Os táxis igual no Brasil, tudo botando fora Uber, mas não. Ai meu Deus, eu desativei meu som. Ih, será que fui eu? Ficou mudo. Um minutinho. Pronto, agora voltou. Eu desativei o som. A gente tá uma tragédia aqui, gente. Assim a gente entende de medicina, não de tecnologia. Assim, improvisado é que funciona, né? Pra mostrar que é óbvio a cores. Mas enfim, esse cartão então Sub, a gente pode usar ele no metrô, alguns táxis, trem, ônibus. Os ônibus aqui circulam 24 horas, os táxis circulam 24 horas, o metrô aqui circula até 11, 11h20, dependendo da linha. Os ônibus, todas as linhas funcionam todo o tempo. Que mais? Depois o início da atividade do ônibus e metrô. A partir das 5h30 da manhã, os trens começam a partir das 5 da manhã. Tem Uber também. Tem Uber. Tem Uber 24 horas. Tem Uber aqui, efetivo, inclusive. Inclusive aqui agora tem Uber em cash, você pode pagar em dinheiro. Uma vantagem para quem tem o cartão de crédito. Funciona o cartão de crédito do Brasil no Uber? Funciona também. Que mais de transporte? Valor de transporte. Aqui o metrô e o trem tem uma vantagem. Quanto mais você usa o transporte público, mais desconto você ganha. Se você usa uma vez o transporte público, o metrô sai 6 pesos e o metrô sai 7 pesos e o trem sai 6 pesos. Mas conforme você vai usando com mais frequência, você usa, chega a 4,50. Chega até 4,50. 4,50 pesos dá R$1, vezes. gente. E o metrô você anda Buenos Aires inteiro. Como a Thaís disse, como é? Você falou que a partir de 20 viagens o valor já é reduzido. Então, e a gente, por exemplo, você coloca que você vai pegar o metrô todo dia para ir para a faculdade. 2 vezes por dia, durante 5 dias da semana, você já alcança já. Então, é fácil para chegar nesse valor. Que mais? O valor do ônibus é interessante aqui. Inclusive eu ia fazer uma série de vídeos mostrando o ônibus e tal, mas já para fazer um adianto, vamos fingir que a tarjetinha deixa eu pegar uma tarjeta subir aqui para você. Pega aí. Você entra no ônibus e tem a maquininha que você vai lá e coloca a tarjeta, que é o cartão para descontar lá o seu saldo. Você entra no ônibus, você fala para ele, eu vou até tal lugar. Então, se por exemplo, eu vou pegar o ônibus aqui onde eu moro, que é a Avenida Corredon, para ir até embaixo na Avenida Lazeiras, que é próximo, vai ser um valor, vai ser R$6,25. Se você for até o final da linha do ônibus, aqui ó, para quem
Ah, isso é super diferente, é novo. É novo. Deixa eu ver. Olha só, o dele é mais bonito que o nosso. O meu é velho. Chique, Né? Enfim, o cartão é esse. Aqui. Esse aqui. aí, o que Ele tem um acontece? magnético. A diferença desse aqui, porque o sub mais antigo, você tinha que ir até a central para fazer um cadastro. Se você perdesse, né, bloqueava e pegava um novo com os créditos que já estavam, porque já tem os seus dados registrados. Esse aqui você compra ele em quiosque, enfim, quem é assessorado quando chega ganha um desse aqui. E aí você já cadastra seus dados pela internet mesmo, que se caso perder ou bloquear, você consegue recuperar o saldo, né? Porque você não perde o dinheiro que vai estar aqui dentro. Exatamente. Uma vez eu fiz... Ah, não pode fazer um bico, não é melhor. Enfim. Puxou a roleta do metrô pra trás, entrou e foi pra frente, isso é normal. Às vezes, já aconteceu comigo, gente. O legal do trem, algumas linhas de metrô, quando dá 10 horas da noite, eles já não cobram mais passagem, então às vezes eu esperava também pra passar de graça. Às vezes eu perdi o trem também, então um pequeno problema. Bem, E no ônibus não tem catraca. ônibus não tem catraca, é justamente o que eu estava falando, que aí você entra aqui e você fala, eu vou até tal lugar. Aí não usa dinheiro, não dá pra... O ônibus aqui não usa dinheiro, só com sub. Só com sub. Por isso que é importante quando o assessorado chega, já tem já tudo prontinho, que aí já pode chegar, entrar, quiser pegar um busão, O já teste pode de pegar. sobrevivência que a gente faz, a gente larga dentro do metrô e A gente vê se fala- volta. Se voltar é porque aprendeu. Coloca a pessoa dentro do metrô, tampa o olho, roda. Eu coloco dentro do metrô, quando o metrô tá fechando, eu pulo fora, aí você vai ficar lá dentro, entendeu? E aí se você aparecer de volta pra mim, é porque você aprendeu, você tá bem pra ficar em Buenos Aires. Brincadeira. Nossa, pessoal, eu vou levar a sério essas coisas, gente. Bem, então você entra no busão, fala, ó, eu vou até tal avenida. Se você não quiser falar até tal avenida, você fala, me cobra aí 6,50, já está. Você vai lá, coloca lá, desconta, pronto, acabou. Não tem catraca, não tem cobrador, não tem nada disso. Você fala direto com o motorista. O legal do sub é que você pode deixar negativo. Quanto negativo? Hoje em dia já está em 20 pesos negativo. Então, Então, consegui chegar a 20,50, não sei como. meu Deus, você fez trambique. Não sei. Bem, então você, vamos supor, você está no meio do nada, você precisa pegar aquele único ônibus que passa ali e não tem como você recarregar seu cartão. E você já acabou seu saldo, você pode passar o cartão lá que ele vai descontar uma quantidade de dinheiro, que você tem até 20 pesos negativos para descontar. Depois na sua próxima recarga você vai, você não sei, você descontou 5 pesos, na próxima recarga você vai recarregar 20 pesos, então você vai pagar esses 5 e somar 15 pesos de crédito. Então basicamente assim funciona aqui o sistema de transporte. Táxi tem agora a bandeira 1, bandeira 2, a bandeirada tá 20 pesos. Começa com 20. Começa com 20. 20 um pouquinho, 20 e 65. Uhum. E, bem, Ônibus varia o valor da distância que você vai, de isso aí 6 tá explicando. a 7 e pouco, né? uhum. Isso dá pra fazer medicina em menos de 6 anos. Medicina em menos de 6 anos. Dá. É Tenha fodido? pressa, não. Mas que dá. Porque acontece, o CBC, vamos falar um caso super, ultra, mega extremo de uma pessoa que ela é inteligente pra caralho e ela não faz nada, ela nem come, ela só fica Que estudando. não é o meu caso. Dá pra fazer o CBC em um pouquinho menos de tempo se você vier a partir do meio do ano? Dá. Mais fácil fazer o CBC em 6 meses do que medicina em 5. Tecnicamente sim. Tem Uhum. uma amiga minha, Eduarda, que chegou junto comigo no ano passado e fez em 6 meses. Inclusive Conseguiu. porque você pode fazer uma matéria de verão, Isso, 4 justo durante por o essa semestre, flexibilidade. um- Hoje em dia é possível, antes não tinha como de forma Mas nenhuma. eu particularmente, pela questão do idioma, pela questão da adaptação, tudo, eu prefiro falar pra pessoa, eu tô meio apertado, não sei ainda se eu tô ok com o dinheiro, não sei se eu tô ok com o idioma. Prefiro que você fique um pouquinho apertado no princípio e faça logo o CBC em 1 ano, do que você fazer em 6 meses. Depois, o primeiro ano da faculdade, as matérias são anuais. Segundo ano da faculdade, as matérias também são anuais. Então não tem como você encurtar uma matéria anual. Depois, o terceiro ano, dá para fazer em 6 meses? Dá. Eu fiz o terceiro ano em 6 meses. Depois, o quarto ano, dá para correr e fazer em 6 meses? Dá. E assim vai, porque acontece. puxar pela carreira do que Exatamente. É muito melhor você puxar depois e ganhar tempo de volta. Já quando você já está na parte do hospital do que no CBC. Porque acontece, no hospital você já aprendeu a estudar,
você já tem uma base sólida das matérias para poder avançar muito mais rápido o conteúdo. E além de tudo, a UBA hoje em dia está dando a opção de você fazer as matérias em período de manhã, tarde e noite. Então é nisso que o pessoal costuma agilizar bem o tempo de faculdade. Lembrando que a UBA não é período integral. Exatamente, a UBA não é período integral, mas se você quiser fazer aula de manhã, de tarde e de noite, vai ser integral para você. Se você quiser fazer uma matéria só e no semestre e você me desconcentrou. Se você quiser, é que o cara tá comendo aqui, gente. Se você quiser fazer uma matéria só também, então não vai ser integral para você. Enfim, dá para fazer em menos tempo? Em 5 anos e meio? Dá. É complicado? É complicado. Tem que contar um pouco com a sorte, tem que contar um pouco com as matérias abrirem no tempo certo, mas dá para fazer. Bem... Mais alguma dúvida? Gente, hoje eu acordei 5 da manhã, eu tô morrendo de sono porque eu queria repassar a matéria da prova. E eu tô comendo. O cara então tá comendo, eu tô com fome porque depois que eu voltei da prova ainda não comi nada. Gente, eu tô recuperando, fiz uma cirurgia, tem que comer bem, né? Eu tô recuperando de medicina. Enfim, o legal dessa questão, então, a gente ainda vai fazer mais hangouts ainda. Vamos acumulando um pouco mais de dúvidas quando pra o Rada galera. puder de novo, porque o cara é ocupado, cara. Eu vejo ele uma vez no mês, brincadeira de 2 meses. E olha que a gente mora perto, hein? A gente mora a 2 quarteirões de distância. Quando puder de novo, a gente vai aqui organizar direitinho, porque... Enfim, depois eu vou deixar o canal também. Quem puder acessar o canal lá, se inscrever no canal, dá um incentivo, dá uma ajuda para eu saber mais ou menos o que vocês estão querendo entender, o que vocês estão querendo saber, o que vocês estão mais dúvidas, enfim. Compartilhem, se inscrevam lá no canal, Radamés Rodrigues, conversem com o Cariton, conversem com a Thaís, conversem comigo. Opa, tá dando no microfone aqui. Pera aí. Ó. Aí, ó, acho que agora voltou ao normal. Bem, Alguém acabou de chegar? De entrar? Alguém acabou de chegar. Desculpa a pessoa que acabou de chegar. Infelizmente a gente já está acabando por aqui, mas não sei, dava para fazer com um pouquinho mais de frequência o Hangouts. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica que vocês tiverem aí pra gente, pra mim, Cariton, Thaís, de temas a ser abordados, como melhorar o Hangout, um horário que fique legal pra vocês. De preferência não 1h da manhã. Né? Desculpa, gente, que a gente teve um pequeno probleminha técnico, especialmente que a gente esqueceu que aí no Brasil tem 1 hora de diferença. Eu quero deixar para a próxima para falar a respeito de custos de vida, site, para vocês verem os preços das coisas. Quero falar a respeito desses cartõezinhos aqui que eu fiquei devendo para vocês, que é os cartões de desconto de mercado. Quero falar um pouco do mercado para vocês. Falar a respeito de saudade de comida, essas coisas, tudo se dá jeito. O brasileiro é um povo mexido, então fiquem tranquilos em relação a isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, porque realmente para mim foi uma experiência nova, primeira vez que eu estou fazendo. Valeu, Manuel, que mandou aí o obrigado. O José também. Valeu, gente, por acompanhar, por aturar minha voz todo esse tempo. Cariton, quer mandar um recado pra galera? Eu quero mandar um recado pra galera, brincadeiras à parte aí, porque eu sou meio assim. Quem já me conhece sabe que eu sou meio assim. Sim. O pessoal que não me conhece ainda, eu sou bem legal. A gente é bonzinho. E é isso, pessoal. Bem, então, Thaís, quer mandar um recado pra alguém? Mandar um beijo pra mãe? Quero mandar um recado pra minha mãe, pra Xuxa.
É... É melhor parar enquanto pode. Alguém mandou aqui, me responde, quem é que você quer, homem? Rede, algum site imobiliário que indiquem para aluguel. Bem, depois Sai a gente comigo. eu falo, o Carlton é o cara que mexe com toda a parte burocrática, documentos, tudo. Então, Assessoria tem pra isso. a assessoria tá aí para isso. Qualquer dúvida também que vocês tiverem de assessoria em relação a documentos, tá aí. Então, enfim, também para tirar dúvidas. eu tô aí para tirar dúvidas da faculdade, do estilo de vida, da minha experiência no CBC, experiência na faculdade, experiência no hospital, enfim, experiência, parece que eu sou velho pra caralho. E eu sou, enfim. E aí, galera? A equipe da Universitário de Buenos Aires, então, encerrando por aqui. Aí, vamos comer. Vamos comer. Vocês vão dormir. Vocês vão dormir, eu vou fazer o quê? Vou comer. Eu vou comer, porque eu mereço também, sou filho de Deus. Eu queria falar, não, mas o cara então pediu um sushi aqui pra gente, que tá com comer. cara boa pra caralho. Então, enfim, abraço pra todos, até a próxima. Tchau aqui, tchau aqui. Tchau, também. provavelmente vocês vão ver a gente pagando mico, que a gente não sabe desligar o Hangout. Não briga não, gente.